Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 25, do versículo 25 até o versículo 34. Marcos 5, 25 ao 34. Diz o texto: no meio da multidão, nós acabamos de ver aqui, estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e ao longo dos anos gastou tudo o que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, pois pensava: se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído poder. Por isso virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Seus discípulos disseram: veja a multidão, veja a multidão que o aperta de todos os lados. Como o Senhor ainda pergunta: quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que tinha acontecido, veio e, ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. Jesus lhe disse: filha, sua fé a curou. Vá em paz, seu sofrimento acabou. Jesus, que coisa linda. Gente, que história maravilhosa. Quando você olha para o Evangelho de Marcos, ele apresenta Jesus em constante movimento. É um evangelho totalmente diferente. Você lê, Jesus acorda de manhã, vai fazendo as coisas, no final da tarde, daqui a pouco já é madrugada do outro dia, e ele já está de novo. O Evangelho de Marcos, ele tem uma leitura diferente. A narrativa dele coloca Jesus em movimento o tempo todo. E isso é significativo, porque Marcos, na visão do evangelista, ele quer mostrar um Cristo que age, um Jesus que está sempre em movimento, em missão, um Jesus que intervém, um Jesus que entra na história das pessoas, um Jesus que deixa-se entrar na história das pessoas, um Cristo ungido, enviado, um Cristo cuja autoridade invade a história humana. Quando você olha para o Evangelho de Marcos, no capítulo 5, o evangelista escreve e ele dá uma intencionalidade, uma sequência intencional. Quando você olha para o capítulo 5, o capítulo 5, Jesus começa vencendo uma legião de demônios. Em seguida, Jesus é convidado para ir à casa de Jairo, para operar a cura na vida da sua filha. E no meio do caminho, o versículo 24, quando você lê o versículo 24, o texto vai dizer que Jesus ia com ele. Jesus faz um movimento, porque Jairo chega antes dessa mulher. Jairo chega antes dessa mulher, implora Jesus e diz: olha, minha filha está doente, ela tem apenas 12 anos, ela está doente, quase à beira da morte. E o texto vai dizer que Jesus então se movimenta, começa a caminhar em direção à casa de Jairo, quando todo esse tumulto que nós vimos aqui aconteceu. Quando aquela mulher, por conta da sua ação de fé, faz com que Jesus pare a sua jornada em direção à casa de Jairo. Então é interessante, o Evangelho de Marcos, o capítulo 5, mas o Evangelho de Marcos no todo, mas o capítulo 5 você vê Jesus então em constante movimento. E é isso que nós precisamos olhar, quando nós olhamos para o texto bíblico, quando nós olhamos para os evangelhos, quando nós olhamos para a vida de Jesus aqui na terra, é isso que nós precisamos olhar, é isso que nós precisamos, essa consciência que nós precisamos ter. Nós não estamos lendo apenas uma história de fé, nós não estamos lendo apenas histórias de fé, nós estamos olhando para uma revelação da natureza de quem Cristo é. A revelação da natureza de quem Jesus é. Quando nós olhamos para o texto, é assim que nós temos que ver. Quando nós olhamos para os evangelhos, é o que a Bíblia está revelando a respeito de Jesus. O que a Bíblia está revelando a respeito de Jesus. Eu quero, de início, nessa minha introdução, deixar uma frase.
Não existe situação tão desesperadora que Jesus não possa curar. Eu vou dizer de novo, não existe situação tão desesperadora que Jesus não possa curar. Preste atenção, meu irmão, talvez você tenha vindo aqui hoje carregando um fardo pesado. E talvez não é uma hemorragia, mas talvez seja uma dor. Talvez seja o medo. Talvez seja uma situação que tem paralisado você. Talvez seja uma solidão. Talvez seja aquele sentimento de vazio interior. E você procura preencher, você procura de todas as formas. E talvez até quando você está envolvido na situação, aquilo está te preenchendo. Mas quando aquilo acaba, o vazio se estabelece novamente. Talvez hoje você tenha vindo aqui carregando um peso de pecado. Uma culpa, uma situação da tua vida que você não consegue se livrar, não consegue se libertar, uma culpa, um pecado que você carrega, você diz, eu não consigo, eu carrego essa culpa comigo e não tem jeito, eu já tentei, eu já fiz muitas coisas, mas não consigo me livrar dessa situação. Deixa eu te dizer uma coisa, talvez você esteja exatamente como essa mulher da história que Marcos registra. Talvez você esteja exatamente como ela, pensando, eu já fiz de tudo que eu podia para mudar essa situação, mas nada funcionou. Talvez você olhe para a tua vida, talvez você esteja lutando contra uma depressão, talvez você esteja lutando contra a ansiedade, crise de ansiedade, talvez você esteja lutando contra problemas emocionais, você é acompanhado pelo médico, pelos profissionais da área de saúde, mas você olha exatamente como essa mulher, você olha e diz, não tem funcionado. Você olha e diz, há tantos anos eu faço terapia. Quantas vezes eu já busquei a reconciliação, mas não funciona. A dor não sai, a angústia não sai, a tristeza não sai, a decepção não vai embora. Pastor, eu até tento. Pastor, como eu gostaria de me livrar, me libertar desse sofrimento, dessa angústia da minha vida, como eu gostaria, mas não consigo. Pastor, como eu gostaria de liberar perdão mesmo, como eu gostaria de deixar ir, como eu gostaria de dar um ponto final nessa história, pastor, mas eu não consigo. Esse fantasma me aterroriza, essa situação constantemente volta na minha vida. Talvez você esteja exatamente como essa mulher pensando, eu já fiz de tudo, pastor. Já fiz de tudo que podia, mas não funcionou, nada funciona, a situação não muda. É exatamente o que está acontecendo na vida dessa mulher. O versículo 25, eu vou ler de novo, vai dizer, no meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos, sofria de hemorragia, tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e ao longo dos anos gastou tudo que possuía sem melhorar, na verdade havia piorado. Eu não sei se você chegou a algum extremo como essa mulher, eu não sei se você andou 10% do que essa mulher andou na sua vida, de dificuldade, de dor, de lamento, de angústia, eu não sei se você chegou a esse extremo, ao extremo dessa mulher, ao ponto de dizer, eu não tenho mais o que fazer, eu não tenho mais saída, não tenho mais solução. Mas é exatamente isso que essa mulher está vivendo. Preste atenção, essa mulher está sofrendo fisicamente, 12 anos padecendo de uma hemorragia. Preste atenção, 12 anos não é apenas um detalhe cronológico, não é apenas para nos fazer contar nos dedos quantos dias dá 12 anos, quantas horas, quantos minutos de sofrimento, mas 12 anos representa um esgotamento, é o símbolo do esgotamento humano. É o símbolo do esgotamento humano, 12 anos sofrendo de uma hemorragia. É sobre isso, não é sobre um detalhe cronológico, não é sobre uma data, não é sobre um período. É sobre o sofrimento que esse tempo, é sobre o sofrimento que essa data representa. 12 anos. Então essa mulher está sofrendo fisicamente. Ela já havia gastado tudo. E segundo o relato de Marcos, só havia piorado.
Em 12 anos, ao invés de melhorar, ela só piorava. Essa mulher não estava só sofrendo fisicamente, ela estava sofrendo socialmente. De acordo com a lei, no livro de Levítico, no capítulo 15, essa mulher era considerada impura. Ela era considerada impura pela duração daquele fluxo, daquela hemorragia, 12 anos. Provavelmente aquela mulher vivia numa espécie de exclusão constante da sociedade. Se ela não era casada, ela não podia se casar. E se ela era casada, provavelmente ela teve que optar pelo afastamento conjugal, pelo afastamento da sua família, pelo afastamento da sociedade. Então pensa comigo, irmãos, essa mulher sem contato com outras pessoas, essa mulher sem lugar na sociedade, essa mulher sem poder estar no templo, na sinagoga para adorar a Deus, essa mulher sem poder se casar se não era casado, sem poder ter filhos se não tinha filhos, e talvez tendo que optar pela exclusão, pelo afastamento da sua casa. Essa mulher sofria fisicamente, essa mulher sofria socialmente, mas essa mulher também sofria emocionalmente, essa mulher também sofria espiritualmente, porque pela lei tudo que ela tocava se tornava impuro. Imagine só, irmãos, tudo que essa mulher tocava, alguém nesse período, com esse processo, com essa condição social, tudo e todos que ela tocava era considerado impuro. Quem a tocasse também era considerado impuro. Nesse caso, até o final da tarde, a pessoa tinha que ficar separada também do restante da sociedade. Qual é a responsabilidade dessa mulher? Isolar-se, seguir as regras de purificação. Irmãos, essa mulher está sofrendo fisicamente, está sofrendo socialmente, está sofrendo espiritualmente, emocionalmente, mas essa mulher também está sofrendo e passando por dificuldades financeiras. O versículo 26 diz que ela gastou tudo que tinha com médicos, tudo que tinha. Irmãos, a Bíblia diz que ela havia gastado tudo, e sem melhorar, só piorando a cada dia. Quando você olha para essa mulher, meus irmãos, todas as soluções humanas falharam com ela, todas as portas estavam fechadas, toda a esperança havia se perdido. Eu não sei se você está conseguindo me acompanhar, eu não sei se você está conseguindo entender a gravidade disso aqui, eu não sei se você se você consegue se compadecer dessa mulher. Talvez você diga, eu nem conheço. Tá bom, vai chegar a tua vez. Não de sofrer de um fluxo de sangue, mas vai chegar a tua vez de entender o que isso representa e o que isso significa. Quando você olha para o versículo 27, o texto diz que algo mudou. O texto diz que quando ela ouviu falar de Jesus. Isso é tão apaixonante. Quando ela ouviu falar de Jesus, e eu quero que você entenda que a única referência que ela tinha era o testemunho das pessoas. Ela não tinha um registro bíblico, ela não tinha um registro sagrado como nós temos. Ela tinha o testemunho das pessoas, ela tinha o que as pessoas diziam a respeito. Mas o texto vai dizer no versículo 27, quando ela ouviu falar de Jesus, a fé nasceu em seu coração. Romanos capítulo 10, versículo 17, vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Em algum lugar essa mulher ouviu o testemunho sobre um homem possuído de demônios que foi restaurado. Em algum momento, em algum lugar, essa mulher ouviu o testemunho sobre leprosos que se tornaram puros, sobre cegos que recuperaram a visão. E foi essa fé, foi a fé que nasceu no seu coração a partir do testemunho que ela ouvira, que impulsionou a sua ação. O grande problema, muitas das vezes, é que nós estamos debruçados nas verdades de Deus, mas não somos impulsionados a agir, não somos impulsionados a nos mover, a nos movimentar. Mais uma vez eu volto ao que eu estava falando no início. Nós vamos lendo a Bíblia, vamos nos acostumando com a leitura, vamos nos acostumando a estar na igreja, vamos nos acostumando, e nada mais do que se ouve, do que se lê, do que se faz, nos impulsiona a movimentos. Nada mais.
E aí a gente começa a ver muitas das vezes pessoas chegando na igreja, se convertendo, tendo a primeira experiência com Deus, e aí a gente começa a ver Deus fazer coisas na vida deles, e os crentes ficam chupando o dedo, e os crentes ficam dizendo, mas eu estou há 20 anos na igreja e não acontece comigo, e está acontecendo com fulano. Sabe por quê? Porque para nós virou costume. Muitas vezes para nós virou costume. Nós estamos acostumados com o ambiente, estamos acostumados com as pessoas, estamos acostumados com a leitura bíblica, nada nos impulsiona. A gente diz, vamos orar, os crentes não oram, vamos jejuar, os crentes não querem jejuar, vem para a igreja se arrastando, nada o impulsiona a ação. Essa mulher, quando ela ouviu falar de Jesus, a fé nasceu no seu coração. Quando ela ouviu falar o que Jesus estava fazendo, Jackson, quando ela ouviu falar o que Jesus estava fazendo na vida das pessoas, o coração dela não permitiu que ela continuasse na mesma situação. Então aquilo a impulsiona. Não tem como ouvir a respeito de um Jesus que muda e ficar sentado vivendo a mesma vida. Não tem como ouvir falar a respeito de um Jesus que transforma e ficar sentado vivendo a mesma vida. Não tem como ficar ouvindo a respeito de um Jesus que unge, que capacita, que condiciona a evangelizar, a testemunhar e ficar calado, a não ser que a fé não tenha nascido no nosso coração. Porque nessa mulher fica claro, quando ela ouve falar de Jesus, essa fé a impulsionou à ação. Fraca, fisicamente fraca, pálida, exausta, aterrorizada. A representação foi muito boa, diz tudo. Jesus diz para ela, no texto não diz, mas aqui na representação, Jesus diz para ela, eu sei, eu imagino quanto você está cansada. Você imagina, irmãos? Você imagina? Imagina, eu não vou entrar nas questões médicas aqui, mas você sabe muito bem o quanto isso representa para a fraqueza do corpo. Você sabe muito bem o quanto isso representa. Fabiana um dia foi fazer um exame, o médico falou para ela, você está com anemia, né? Anemia. Por quê? Porque estava perdendo sangue. E nem foram 12 anos. Nem foram 12 anos. Imagina essa mulher. Ela estava fraca, ela tinha todas as desculpas. Ela tinha todas as razões para ficar em casa, deitada, dizendo, alguém manda chamar o pastor Jesus. Alguém manda chamar alguém para vir aqui orar por mim. Mas naquela condição de fraqueza, de exaustão, naquela condição de medo, porque ela sabia que se expor à sociedade na condição em que ela estava, lhe traria problemas, porque tudo que ela tocasse se tornava impuro. Ela sabia o quanto aquilo poderia lhe causar problemas, mas assim mesmo ela arriscou tudo e abriu caminho pela força, pela fé, no meio daquela multidão. Sabe, irmãos, é triste quando a gente olha e vê quantas coisas têm impedido pessoas a se achegarem a Jesus. Sabe, nem é pecado, nem é muitas das vezes o orgulho, às vezes é a falta de urgência. Tem muito crente dizendo, eu não estou precisando tanto. E quando o calo aperta, é pedido de oração para tudo que é lado. Muitas vezes as pessoas não se achegam à presença de Jesus e não vivem uma vida de proximidade com Deus exatamente pela falta de urgência. Eu não estou precisando de nada, está tudo bem lá em casa, estou empregado, a coisa está boa, estou de boa. Mas quando a doença chega, quando o desemprego bate a porta, quando as situações apertam, infelizmente nem todos têm a força que ela teve, mesmo em meio a todas as suas limitações.
O texto vai dizer que ela, quando ouve falar de Jesus, ela se posiciona. Não pensa que ela vem se arrastando. Ela vem se arrastando. Ela vem sem força. São 12 anos padecendo de um fluxo, de uma hemorragia. São 12 anos ininterruptos, sem dinheiro, sem condições, saúde física debilitada, o emocional abalado, o financeiro quebrado. Mas aquilo não é impedimento para que a fé nasça no coração dela. Mas não foi uma fé que a deixou sentada. Não foi uma fé de boca. Não foi uma fé de palavra. Não foi uma fé de discurso. Foi uma fé de ação. O texto diz: quando ela ouviu falar de Jesus, aproximou-se por trás dele no meio da multidão e tocou no seu manto. Você sabe o que isso significa? Quando ela toca em Jesus, nós vimos aqui, o extraordinário acontece. Sabe, a impureza que segundo a lei passaria para Jesus, na verdade a pureza dele passou para ela. Porque é assim que Jesus faz. Ele assume todas as nossas culpas e nos dá o seu perdão. Isaías 53 diz que ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades para nos dar a cura. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, é o que diz a palavra de Deus. Ou seja, toda aflição, toda angústia, toda dor, tudo aquilo que essa vida e que este mundo causa, Jesus tomou sobre si. Ele disse: ei, eu já tomei toda agonia, toda tristeza, toda dor, toda decepção, todo sofrimento, todas as suas dores humanas, emocionais e espirituais, eu já tomei sobre mim, para que você tenha paz. Para que você tenha paz. É exatamente isso. Aquela mulher pensa: eu vou tocar no manto, porque se eu tocar nele, ele vai se tornar impuro. Mas ao contrário, quando ela toca, ao invés de Jesus ficar impuro, ela fica pura, completamente limpa. O versículo 28 vai dizer, o texto continua dizendo: pois pensava. Sabe, é interessante esse texto. Eu sempre li esse texto e imaginava ela lá na casa dela. Ela pensou: vou sair de casa, vou lá, vou tocar no manto dele, na orla da veste, na bainha do vestido dele, e eu vou ser curado. E tivesse saído. Eu sempre li e entendi dessa forma. Mas não é isso que o texto está dizendo. Porque no versículo 27, versículo 24, no versículo 25 vai dizer que no meio da multidão estava a mulher. Ela já estava no meio da multidão exatamente como a representação, esperando um momento para fazer o que ela fez. E o texto vai dizer o quê? Pois pensava. Sabe o que a manteve ali? O que a manteve ali foi a decisão do seu coração. Ela disse: eu já estou aqui. Eu já cheguei aqui, eu vou tocar, porque quando eu tocar eu vou ser curado. Não foi uma decisão que ela tomou lá atrás, foi uma decisão que ela manteve firme no seu coração. Mas não confunda isso com pensamento positivo. Não confunda isso com pensamento positivo. O esforço era dela, mas o poder era de Cristo. Ela não diz: eu posso, ela diz: Ele pode. Ela não diz: eu posso, ela diz: Ele pode. Sabe, irmão, nós precisamos entender uma coisa: fé não é sobre repetir frases. Fé é relação de dependência. Fé não é sobre abrir a boca e dizer em nome de Jesus. Fé não é sobre repetir frases, está amarrado. Fé é sobre relação de dependência. Fé não é acreditar eu consigo. Fé é descansar na certeza de que Ele pode. Então ela avança no meio da multidão, carregando uma certeza no seu coração, carregando uma convicção no seu coração e uma certeza nos seus lábios. Ela diz: Ele pode, eu farei o que for
precisa, porque Ele pode. Será que você está disposto a fazer o que for preciso? Eu quero te dizer que Ele pode. Talvez você diz, minhas forças já se esgotaram. Eu não posso dimensionar dor aqui. Mas essa mulher é um exemplo de que a sua fé foi a fé que a levou até onde Jesus estava. Versículo 29 vai dizer, no mesmo instante, imediatamente, a hemorragia parou. De forma instantânea, a hemorragia parou. Em algumas versões diz que a hemorragia estancou. Sabe que essa palavra no original, ela traz o sentido de secar na fonte. Secar na fonte, ou seja, Deus curou a raiz do problema. A gente diz assim, parou a chuva, mas quando para ela volta, é natural, ela volta. Então parece que a hemorragia parou, a gente parou por um momento, né? Não. Quando ela tocou, o poder de Deus foi lá na raiz do problema. Sabe, talvez você até hoje só tenha tratado os galhos do problema. E sabe como que você identifica isso? Quando você tem um tempo de paz e depois o problema volta. É porque a raiz do problema não foi tratada. Sabe por quê? Só um tem poder de tratar a raiz do problema. Só um tem poder de tocar e tratar a raiz do problema. E esse alguém é Jesus. E Ele está aqui nesta noite. E Ele está conosco para vivermos 40 dias de milagres. Para vivermos milagres extraordinários da parte de Deus. Então preste atenção, a cura foi completa. A cura foi tão real que o texto vai dizer que no mesmo instante que a hemorragia parou, ela sentiu no seu corpo que tinha sido curada de toda aquela enfermidade. Eu quero que você lembre o seguinte, Jesus está indo para curar uma menina de 12 anos que está morrendo. Ele está cercado por uma multidão e ele para por causa de um toque. Jesus interrompe tudo. Ele para. Eu imagino Jairo. O Jairo tinha chegado lá e tinha dito, Jesus, vai lá em casa porque minha filha de 12 anos está morrendo. E ele diz, tá bom, eu vou com você. E ele começa a ir. Aí a mulher toca no vestido de Jesus, Jesus para. Jairo deve ter ficado doido. Jairo deve ter ficado, vamos embora, larga a mão dessa mulher. Eu sou chefe da sinagoga. Quem é ela? Eu sou Jairo. Ela nem nome tem. Eu sou Jairo. Ela nem nome tem. Isso é para nos mostrar que para Jesus, todo ser humano, toda necessidade é importante. Quando apresentada a Ele com fé. Talvez você não tenha eloquência, talvez você não tenha oportunidade, talvez você não seja um pregador, talvez você anda de a pé, de bicicleta, não tem nenhum emprego. Eu quero te dizer que a tua voz, que o teu toque, pela fé, faz Jesus parar. Eu quero te dizer que Jesus não está preocupado com palácios, se nos palácios os homens não o buscam. Mas se ele encontrar quem o busque, lá na casinha, de pau a pique, de uma pecinha, de chão batido, se ele encontrar um coração que o busque, Jesus para atender essa necessidade. Jesus é maravilhoso, Jesus é lindo demais. Ele para e pergunta, quem me tocou? Quem tocou nas minhas vestes? Você acha que Jesus não sabia? Ele sabe tudo, irmão. Ele sabe tudo. Quando ele pergunta quem me tocou, Jesus está dando a oportunidade
a ela. A ela. Ele diz: quem me tocou? Os discípulos dizem: Senhor, mestre, você está sendo apertado por todos os lados, está cheio de gente, e você está aí perguntando quem me tocou? Jesus está dizendo: esse toque é diferente. Não é um esbarrão qualquer. Esse toque é um toque de fé. Eu coloquei no status do meu WhatsApp: muitos se aglomeram ao redor de Cristo, poucos o tocam com fé. Muita gente servindo a Jesus, muita gente dentro da igreja, sem viver novidades de vida, sem viver coisas extraordinárias, sem ter experiências exponenciais com Jesus. Está aglomerado. Imagina, gente, aquela multidão tocando em Jesus, mas só uma pessoa a toca com fé, a ponto de fazer sair dele poder. Esse é Jesus, o Filho de Deus, capaz de interromper uma agenda urgente para tratar uma alma aflita. Se o teu coração está aflito, se a tua alma está abatida, talvez por situações que só você sabe. Talvez você está no meio da multidão, sorrindo, vivendo como se nada tivesse acontecendo, mas Jesus está lá dentro, olhando lá dentro de você. Eu quero te dizer que Ele conhece essa aflição da tua alma, essa dor do teu coração, e eu quero te dizer que Ele se importa com isso. Sabe, eu fico pensando, Jesus se alegra tanto com nossos louvores, tanto quanto se alegra com nossas dores. Eu não consigo acreditar, Tiago, num Jesus que quando a gente chega para contar para Ele os problemas, Ele fica: ai, mais um, ai, não aguento mais. Eu acredito nesse Jesus que diz: vai, filho, abre teu coração, conta tudo, estou te ouvindo, não guarda nada não. Embora eu conheça todas as tuas dores, eu quero ouvir da tua boca. Não é lindo isso? Jesus não está correndo com pressa para ver a próxima notícia do Jornal da Globo, do Fantástico. Ele está sentado no seu trono, pacientemente, dizendo: eu tenho toda a eternidade para te ouvir. Eu tenho toda a eternidade para te ouvir. Você pode se sentir só no meio de tanta gente, mas Jesus não passa por você despercebido. Ele não ignora a tua dor. Ele reconhece um coração que depende dele. Talvez você pense que a tua voz não é ouvida. Talvez você pense que você não é digno dessa compaixão. Mas Jesus quer parar por você e manifestar o milagre na tua vida. E Ele diz: quem me tocou? Quem me tocou? Ele está dando oportunidade. Quem me tocou? Eu senti que de mim saiu o poder. Todos te apertam, Senhor. Mas todo mundo está me apertando, todo mundo está esbarrando em mim. Ninguém está me tocando com fé. Alguém me tocou com fé, porque eu senti que de mim saiu o poder. Lembra? Ele diz: senti que de mim saiu o poder. O texto diz: no mesmo instante ela sentiu que estava curada, porque é o poder de Deus. O poder de Deus, aonde chega, transforma por completo. Aí o versículo 33, a mulher assustada, a mulher meio apavorada. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que tinha acontecido, veio e ajoelhou-se diante dele, contou o que havia feito. Ela esperava ser repreendida, mas olha o versículo 34. Jesus lhe disse: filha, o que ele disse? Ei, para aí, você não entendeu. A história começa dizendo que uma mulher tocou no manto de Jesus. Agora Jesus
diz que quem a tocou foi uma filha. Preste atenção nisso, irmão. Preste atenção nisso. A mulher que não tem nome, agora tem uma identidade. A desconhecida, a sem rosto, agora é filha. Agora é filha. Ela não é mais um pária da sociedade. Ela não é mais alguém solitária, uma pessoa sozinha. Agora ela é considerada parte da família. Jesus lhe diz: filha, a tua fé te salvou, vá em paz. Agora você é filha, você não é mais a mulher hemorrágica, você não é mais a mulher que sofre há 12 anos. Filha, agora você é filha, está curada não só no seu corpo, está curada na sua alma. Vai em paz. Vai em paz. Eu quero encerrar. Talvez essa noite você se sinta como essa mulher. Talvez a vida tenha ou esteja se esgotando de você. Talvez você já tenha tentado todas as soluções e falhado. Talvez você esteja com medo, exausto e pronto para desistir. Deixa eu te falar uma coisa. A sua maior necessidade é aquela que você está pronto para entregar aos pés de Jesus. A tua maior necessidade é aquela que você está pronto para entregar aos pés de Jesus. Não é aquela que você pensa. Porque tem gente que tem necessidade, mas não quer entregar. A tua maior necessidade é aquela que você está pronta para entregar ou pronto para entregar aos pés de Jesus. E eu quero convidar você a vir até o altar com coragem. A vir aqui à frente com coragem. Arriscar tudo. Arriscar tudo se for preciso. Eu quero te convidar a vir aqui trazendo a sua dor, trazendo a sua vergonha, trazendo o seu medo, disposto e disposta a um toque pela fé, porque um toque de fé muda tudo. Entenda que Jesus quer mais do que atender às necessidades com as quais nos encontramos lutando. Ele quer chamar você de filho, Ele quer chamar você de filha. Ele quer que você saiba que Ele te aceitou, que você está inteiro, que você está inteiro, inteira, e que você pode ir em paz. Filho, filha, a tua fé te curou. Talvez você diga, mas eu não tenho um problema físico. Mas talvez você tenha algo lá dentro. Lá dentro da tua alma que te aflige, teu coração. E que você sabe que hoje você precisa deixar. Que hoje você precisa de uma atitude de fé. Algo que te incomoda. Algo que rouba a tua paz. Deus não quer que você conheça só a cura. Deus quer que você conheça o amor dEle. E o amor dEle também é manifestado pela cura.